Olá, pessoal, mais uma vez. Vamos com o jogo. Hoje tem muito jogo, hein? Acabamos de finalizar o jogo na categoria C. Luiz Namastê ganhou do Marcos, 3 jogos a zero. E agora a gente vai pular direto para o próximo jogo, que é o Hidetaka e o Madruguinha. Thiago, vamos lá para a sala, vamos ver se eles já estão lá. E só porque a gente está com pressa, o jogo está travado. Ok, vamos reiniciar esse jogo então. Coisas de coisas de tecnologia, né? Quando a gente precisa, o negócio trava. Ai, vamos lá. Precisou de agilidade. Hoje à noite vai ter um monte de jogo, só quero ver. Vamos de novo aqui então, colocar o código da sala deles. Agora sim. Eu subo e caio, aí suba e caio. Acho que o Olá, Vlad entrou aí. pessoal. Bom dia. E aí, Ô, Vlad? Bom dia. Já bom estamos dia. ao vivo. Fiquem à vontade aí para começar quando vocês quiserem, tá? Bom jogo para vocês, melhor de cinco. Divirtam-se. Na hora, obrigado, Vlad. Obrigado. Você quer Quer bater mais um começar? pouco de bola? Vamos, bora. Bora. Bom Bora que jogo, tá? o feijão tá esfriando. Deixa eu desligar aqui o áudio para ficar melhor pro Vlad. Vamos lá, vamos lá. Maurício, tá difícil aqui o negócio, viu? A gente tá tentando, a gente faz o que pode. Aí, placar funcionando. Agora só a análise do jogo aqui que tava lento no outro jogo. Vamos ver se a gente consegue fazer esse negócio funcionar. Opa, tá funcionando. Tá meio atrasado, igual no último jogo, né? Linda bola. Paciência, gente, é o que tem. Não tem como mudar. Vai ficar um pouquinho atrasado. É uma pena, porque a gente vai ver, principalmente do lado do Thiago, o forehand dele gira muito. Esse como ele fez agora, ó. Daqui a pouco aparece ali ó, o tamanho da bomba, né? Então, essas bolas giram muito forte. Muito, muito forte no Thiago. O forehand dele tem que tomar muito cuidado. O Hidetaka tem que se cuidar muito. Eduardo aí torcendo para o Thiago. Muito bom. Quem mais está torcendo para quem aí? Como é que tá? Como é que tá o pessoal no chat aí? É uma melhor de 5 jogos, né? Então, esse é o primeiro jogo. Cada jogo é uma melhor de 3 sets. E começa bem equilibrado esse primeiro jogo, hein? O Hidetaka tem essa característica, esse forehand que ele fez agora por último, com um pouco de side spin. Às vezes a bola sai alta, mas ainda assim uma bola perigosa, uma bola que faz bastante curva. E o Madruguinha se recuperando agora no set, 9-9. Essa bola do Thiago ó, gira muito, muito, muito. Uma bola muito poderosa de forehand. Tem que se cuidar muito com essa bola. E quando a bola entra num jogo como esse último ponto, né, uma bola um ponto mais corrido, né, esse saque por cima do Hidetaka, por exemplo, deixa a bola um pouco mais Valeu. corrida. Tranquilo. Aí o Desculpa. Hidetaka leva um pouco mais de vantagem. Não, você começou o esquenta com a casquinha, eu disse, aí tem, hoje tem. De boa, vamos lá. Bom jogo. O Hidetaka tem uma boa variação de saque, ó, como ele sacou lá numa ponta, depois na outra, e entrando com esse side spin. Essas são as características principais ali dele. Quando o jogo fica mais por baixo, mais pesado com efeito para baixo, facilita teoricamente o Thiago, que tem uma abertura de topspin muito pesada, né?
Mas o Hidetaka também joga muito bem esse jogo de mesa pesado, né? Então vai ser interessante aí como é que os jogadores vão solucionar esse problema. Essas bolas, sobrou a bola ali na direita do Thiago, ele gira muito forte. Realmente, ainda mais para esse nível da categoria B, né? O forehand dele é muito, muito acima da média. Boa sequência agora de ataque, hein? Do Hidetaka, muito bom. E finalizou com aquela bola mais lateral, né? O Hidetaka conseguindo fazer uma boa variação de saque, conseguindo controlar o Thiago ali dentro da mesa, desse jogo mais curto, né? Essa bola é muito forte, tem que tomar muito cuidado com essa bola. E agora tem dois set points o Thiago para ganhar o primeiro set agora do jogo, hein? Desperdiçou o primeiro num forehand para fora. E agora sim o forehand entrou. Muito equilibrado esses dois primeiros Um sets, hein? minutinho, só rapidinho, um minutinho. Beleza, tranquilo. Vamos ter um jogo longo pela frente aí. O que vocês acham? Tá Pronto, pintando obrigado. mais um jogo dramático. Desculpa. Let's serve. Tô liderando agora esse set, abriu uma vantagenzinha, né? Mas tem nada decidido, ó. Hidetaka já encostou de novo. Tudo igual. Vai ter drama, Maurício. Ontem teve muito drama, né? Então, tiveram jogos assim, foram jogos equilibradíssimos. Tem dois match points aí, o Thiago conseguiu. Eu perdi o tempo, você perdeu também. Perdi Perdemos a totalmente passada. o tempo. Deixa eu dar uma respirada, só um minuto. Tranquilo, eu tomo uma água. Conseguiu a virada. Olha como tá equilibrado, né? Nesse primeiro jogo. 13-11, 11-9, 11-8. Super equilibrado. Eu tenho a impressão que os dois jogadores ainda não encontraram direito os caminhos para levar vantagem. Nenhum dos dois ainda conseguiu encontrar uma brecha ali estratégica para conseguir encaixar melhor o jogo. Parece que os dois jogadores ainda estão um pouco presos, assim. Essa é a impressão que eu tenho por enquanto.
Esperar os dois jogadores voltarem para a mesa. Bom jogo. Bom jogo. Começando aí o segundo jogo, 1-0 pro Madruguinha. É, Marcos, eu gosto também quando eu tô jogando e o jogo tá equilibrado também, dá aquela adrenalina, né? Aquela adrenalina que só em torneio a gente tem, né? É muito legal mesmo. Essa é a beleza dos campos de jogar qualquer tipo de torneio, né? Você se testa e testa muito o seu emocional também, porque tem uma pressão a mais, né? Essa é a parte boa do esporte, você conseguir tentar dominar essa pressão interna, essa cobrança, expectativa, né? Ansiedade. E tudo isso você controlando nesses momentos durante um torneio, você consegue controlar da mesma forma na sua vida, né? O mecanismo de controle é o mesmo, apesar da situação ser diferente, né? O esporte é uma ferramenta. Olha que forehand forte de novo do Thiago duas vezes, né? O esporte tem isso, né? Como essa ferramenta de educação, não só da disciplina dos treinos, não só da hierarquia, né? Todo esse respeito que tem que ter, mas esse controle também das emoções, né? Aprender a ganhar e aprender a perder. E falando em ganhar e perder, um set mais folgado até agora, hein? Madruguinha parece que encaixou um pouquinho melhor o jogo agora. Vamos ver o que o Hidetaka vai trazer para esse Essa segundo bola tá set. massa, viu? Tá vindo muito confusa. Esse lateral aí do Hidetaka, né? Que é uma bola que se você perde um pouquinho o tempo da bola, ela vai fazer cura pro lado e vai cair rápido. Ah, com certeza, Maurício. É a parte difícil, né? Controlar as emoções. É, meu pai dizia, né? Controle os momentos e controlarás a vida. Ele sempre falava isso. É aquele momento que você precisa se controlar para não fazer uma besteira, para não falar uma besteira para alguém, para se arrepender depois, né? Para não tomar uma ação precipitada, depois se arrepender. E no campeonato você tem isso o tempo inteiro, né? O campeonato ele te coloca nessa situação seguidas vezes, assim, o tempo todo, né? Então é uma ótima ferramenta de aprendizado aí para aprender a se controlar, para aprender a se entender, né? E o Hidetaka conseguindo boa performance nesse segundo set aí, tá com 5 set points, conseguiu botar mais bola na mesa, né? Desperdiçou o primeiro set point e já confirmou o set com um saque também lateral ali para a direita, com efeito de topspin combinado com lateral para a direita. Ele já começa o terceiro set desse segundo jogo imediatamente. O Madruguinha, sem pensar muito, já sacou e foi para cima. Ó, 3 pontos seguidos, extremamente agressivo com o forehand. Quando o negócio está feio, quando o jogo está equilibrado, a gente tem que tentar usar o que a gente tem de melhor, né? Não tem muito tempo para teste, para experimentação, né? Tem que fazer o que tem que fazer o que você tem de mais forte. Deu Desculpa, meu sorte amigo. ali agora, o Thiago. Tá vendo essas bolas do Hidetaka? Ele tem uma variação de efeito, né? Muito interessante. Não tem muita potência no golpe, mas tem uma variação de efeito muito legal combinando o topspin com o efeito lateral dos dois lados, né? Agora conseguiu receber bem o saque ali na ponta e o Thiago. Tá equilibrado esse set, hein? Pode ir para qualquer lado esse jogo.
4 match points o Thiago para abrir 2 jogos a 0. E finaliza com dois backhands muito bons. Boa, boa. 1 minuto, pô, eu vou morrer. Tranquilo. Agora é o seguinte, o Thiago abriu 2 jogos a 0. Se o Thiago ganhar o próximo jogo, acabou o encontro entre eles. E Detaca precisa ganhar esse próximo jogo para forçar, para continuar vivo aí na luta aí para tentar ganhar do Thiago. E o caminho para fazer isso provavelmente seja essa variação de saque que ele faz o tempo todo, né? Talvez prender o Thiago num jogo mais curto para não deixar o Thiago abrir muito fácil, principalmente do lado do forehand, né, que é muito forte. E quando ele puder abrir, fazer ataque, botar pressão em cima, né? Para não deixar o Thiago muito confortável. Quando a gente está jogando com um jogador que tem um golpe muito poderoso, como é o forehand do Thiago, a gente tem que evitar isso, logicamente, ao máximo, né? E as formas de evitar é aquele lance da melhor defesa é o ataque, né? Se você ataca primeiro, você tem uma possibilidade de botar pressão em cima do outro jogador e tirar o tempo de bola dele para ele usar esse golpe mais poderoso. Então, talvez seja um caminho aí para o Hidetaka atacar primeiro. Bom jogo. Bom jogo, meu velho. Vamos nós. Uma pena o nosso contador de efeito ali tá atrasado, né? Tá com delay que vem direto lá do site, que é lá na Ucrânia. Pelo menos o placar hoje está funcionando bem. Olha como tá rápido o Thiago, né? Abre o braço, pula na bola ali na direita, faz um forehand muito poderoso. Olha que sequência. Esse é o tipo de Muito bola bom. que gira 130, 140. Variação agora de colocando na paralela, né? O Thiago tá voando nesse forehand. E mesmo assim, Hidetaka tá dando jeito ali de confundir ele com variação de saque, variação de colocação de bola. Muito equilibrado. O Hidetaka conseguindo colocar a bola em pontos estratégicos ali para tirar o poder de forehand do Thiago. E consegue fechar o primeiro set desse terceiro jogo, hein? Apesar de estar 2-0 para o Thiago, tá vivo o Hidetaka no jogo, hein? Não tem nada decidido ainda. Talvez tenha muito jogo pela frente. Toda vez que o Thiago perde um set, bate um senso de urgência nele e imediatamente começa a ficar mais agressivo. Isso acontece com vários Linda jogadores, na bola. verdade. Às vezes a tendência é acomodar um pouco dentro do jogo, principalmente agora, né? O Thiago abriu 2 jogos a 0, então talvez pense, tranquilo, já ganhei dois, só falta um, tá mais fácil. E às vezes acaba acomodando e perdendo, né? A gente tem que lembrar que o tênis de mesa não é um esporte
de tempo, né? É um esporte que você não pode relaxar, você tem que jogar firme o tempo todo. É, Maurício, o forehand dele é espetacular, né? Ele consegue transferir muita massa do corpo para a bola, consegue girar muito, ó, o braço gira muito rápido em cima da bola e o corpo avançando também para frente ao mesmo tempo. É isso que traz o poder desse golpe, ó. De novo. Agora ele errou um pouco quando ficou na rede. Essa é uma estratégia para o Hidetaka, ó. Tá com 2 match points, errou o primeiro saque e conseguiu fazer. Boa, boa, boa. Mais um minutinho. Tranquilo, vai lá. Uma solução para o Hidetaka poderia ser pesar ao máximo essa bola dentro da mesa, um efeito por baixo muito pesado, para justamente evitar esse ataque mais rápido do Thiago, né? Mais fácil falar do que fazer. Mas mesmo assim, o Thiago ainda tem capacidade de fazer uma bola mais lenta em cima dessa bola pesada por baixo. Uma bola mais lenta, mas com bastante giro, que também não é fácil de bloquear. Mas pelo menos você tem tempo numa bola lenta de se organizar. E eu falei que tinha jogo ainda, né? E Detaca conseguiu ganhar esse terceiro jogo. Vamos pro quarto jogo entre eles. Se o Madruguinha ganhar, fecha 3-1. Bom jogo. Vamos lá. Vamos. Começando o quarto jogo agora, hein? Um jogo de estilos muito diferentes, né? Essa bola pesada aí por baixo, isso pode ser interessante. Tô tentando atualizar o nosso contador ali para ver se ele para de ser preguiçoso e começa a ler as coisas no tempo certo. Mas tô meio sem esperança, viu? Tô devagar o negócio hoje. Essa bola lateral agora, o Madruguinha conseguiu achar o tempo dessa bola e acelerar para finalizar, mas é uma bola complicada que o Hidetaka faz bem. Se fosse o treinador do Hidetaka, eu ia aperfeiçoar um pouquinho essa bola lateral, que ele já faz muito bem no forehand, esse side spin, né? Eu ia querer aperfeiçoar imediatamente essa bola para ela sair um pouco mais baixa e mais funda. Não é difícil, o mais difícil ele já faz, que é achar o ângulo ali da mão para raspar na bola do lado certo. Let's serve. Ele só precisa de um pouco mais de posicionamento, um melhor posicionamento do corpo para essa bola sair mais baixa. Essa bola aí lateral, ó. Agora ela sai um pouquinho mais baixa e mais alta. E vem para cima o Hidetaka com o seu forehand, hein? Muito bom. Conseguindo fazer bons pontos com o forehand agora o Hidetaka, hein? Essa estratégia do Thiago de sacar mais rápido, agora ele sacou mais por baixo. Mas ele fez alguns saques nesse set sacando mais rápido da esquerda do Hidetaka. Eu não acho que seja uma boa, porque a bola volta rápida e o Thiago tem menos tempo para preparar o canhão que ele tem ali no forehand. Ó, quando ele tem tempo, como ele teve agora, nesse último ponto, aí ele consegue jogar o corpo inteiro. Mas se ele saca rápido, aí o Hidetaka já passa uma bola mais rápida e ele fica com menos tempo, né? Então não sei até que ponto é interessante. Como variação, de vez em quando, tudo bem, mas olha, ele tá usando direto, ó. E aí, exatamente o que aconteceu agora nesse último ponto. O Hidetaka recepciona rápido, porque a bola já tá rápida, né? E aí o Thiago fica com menos tempo para entrar com o forehand. E vocês me desculpem a minha voz, gente. Vai passando o dia, eu vou ficando cada vez mais fanho aqui com essa gripe. Os jogos da noite eu vou estar parecendo o Pato Donald falando.
Que set disputado, velho. Boa. Boa. Eu ia falar exatamente isso que o Madruguinha falou, que muito, muito difícil esse primeiro set do quarto jogo, hein? Poderia ter ido para qualquer lado. Hidetaka precisa ganhar os próximos dois sets. Precisa, senão acaba o jogo 3-1. E ele tá tentando, né? Tá sendo agressivo ali no forehand, é isso que ele precisa. Conseguiu cruzar uma Já bola tem o boa costume de ali. acusar a casquinha. Olha só que foi esperto agora o Thiago, né? Entrou a bola lateral ali, ele ficou na dúvida ali se ele ia conseguir fazer com o forehand. Ele enfiou a perna direita lá dentro da mesa, foi lá do lado direito para usar o backhand, conseguiu jogar essa bola rápida do outro lado. Mas isso só foi possível porque esse side spin do Hidetaka ele sai lento. Ele sai com um giro interessante, mas ele sai lento. Então dá tempo do outro jogador se Pecado, organizar. pecado. A bola foi ótima. Tá com uma distância grande agora o Madruguinha, né? A 2 pontos só da vitória, hein? 7 pontos de vantagem. Deu sorte agora que ele taca no jogo de mesa, mas ainda assim uma bola lateral interessante, né? Deu sorte agora o Madruguinha, se recuperou e agora tem Desculpa. 7 match points o Madruguinha. E finaliza. Bom, Lindo, meu irmão. Jogão, parabéns, hein? Joga muito. Valeu, valeu. Você evoluiu demais, cara. Pô, demais, Você demais chegou mesmo. lá. Você vai... Parabéns. Valeu. Valeu. que jogo, hein, senhores? Muito bom, deu trabalho, hein? Que trabalheira que vocês dois tiveram agora, hein? Esse foi, viu? É, Demais. eu tava achando que ia pintar uma virada do Hidetaka aí, se o Thiago não vai pra cima ali no final. Muito bom, muito bom. É, não dá pra Parabéns, ficar jogaço. passivo, não, viu? Ficou passivo com o homem e acabou o jogo. Não, vocês dois têm estilos muito diferentes, né? E Aham. jogaram muito bem. Hidetaka, você volta hoje 8h30 da noite na categoria A contra o Lucas Burgani, é isso? Isso mesmo. 8h30, maravilha. A gente se vê depois, então. E o Eu acho que Thiago, eu a tenho um gente de se. 3 horas hoje. É. Que 3 da horas é o seu tarde. jogo? Que horas é o seu jogo, Thiago? Eu acho que é 15 horas. Não sei se está Se, confirmado na planilha. se for 15 horas, eu vou conseguir transmitir. Eu vou dar uma Aham. olhadinha aqui. Eu não sei se a gente botou na planilha. Eu não botei, Não, não. não Não sei pôs. se o parceiro lá botou. Coloquem na planilha esse jogo agora das 15 horas que eu vou fazer o link que eu consigo transmitir sim. Então a gente se vê daqui a pouco também. Pronto. Beleza. Tá bom? Pessoal, obrigado Tá mais uma bom. vez pelo show Obrigado, aí. obrigado. Valeu, Vlad. Valeu, pessoal. Valeu, Ride. É isso aí, então vamos ter mais jogo hoje, hein? Caramba! Acho que já ia ter uns 7, vai ter 8 agora, então, às 15 horas. Então a gente volta às 15 horas com o Thiago, não sei com quem ele joga, vou ver daqui a pouco. E depois a gente tem 4h30, categoria A também, eu jogando contra o Afonso. Vai ser um jogo complicado. O Afonso tem um canhão também no forehand, rapaz, que quando entra a bola chega até a doer. E 5 da tarde, o Luiz Fean contra o Carlos na categoria B. E depois a gente tem os jogos da noite também, 3 jogos. Muitos jogos hoje, fiquem ligados aí. A gente se vê daqui a pouco. Obrigado mais uma vez e até logo.